Bran, o castelo de Drácula existe. E está vivo. Escondido entre os véus espessos de neblina que serpenteiam pelas montanhas geladas da Transilvânia, o imponente castelo de Bran se projeta sobre a paisagem como um guardião ancestral, esculpido em pedra e silêncio. Cercado por florestas sombrias, onde as árvores parecem sussurrar segredos esquecidos pelo tempo, e flancos rochosos que mergulham em abismos profundos, ele repousa como se estivesse em perpétua vigília. À noite, o ar se enche do uivo agorento dos lobos e do murmúrio do vento cortando os vales, sons que juntos evocam uma sensação quase sobrenatural de que algo antigo, sombrio e desperto ainda habita ali. Não há muitos lugares no mundo que exalem uma energia tão espessa de lenda, superstição e temor ancestral, quanto esse castelo medieval romeno, cuja fama ultrapassou os séculos e as fronteiras. Apesar das lacunas históricas e das versões contestadas, o castelo de Bran foi eternizado na imaginação coletiva como o lar obscuro e ameaçador do lendário Conde Drácula. A criatura noturna concebida por Bram Stoker, mas inspirada por uma figura ainda mais sinistra da vida real. O sanguinário Vlad, o Empalador. A origem do castelo de Bran remonta ao longínquo ano de 1377, quando o rei Luís I da Hungria, em um gesto de estratégia e domínio, autorizou os saxões de Kronstadt, atual Brasov, a erguerem uma fortaleza de pedra sobre os escombros silenciosos de uma antiga estrutura de madeira, cujas cinzas, dizem os mais antigos, ainda carregavam os ecos de batalhas esquecidas. A decisão de sua localização não foi aleatória. Ela nasceu da necessidade urgente de vigiar, controlar e, se preciso, repelir os horrores que rondavam os confins do reino. O castelo foi construído exatamente sobre uma passagem montanhosa traiçoeira. Um corredor natural que conectava os domínios gélidos da Transilvânia à sombria e instável Valáquia. Uma artéria vital, cercada por lendas e cobiçada por impérios. Bran, então, tornou-se muito mais do que uma fortificação. Transformou-se num bastião contra as ameaças que rastejavam na escuridão, especialmente as vindas do impiedoso Império Otomano, cuja sombra avançava como uma peste sobre os territórios cristãos. Ali, no topo da encosta, entre névoas e ventos cortantes, ergueu-se uma muralha viva contra a invasão, o caos e o desconhecido. Embora hoje o castelo de Bran seja celebrado mundialmente como o lendário Castelo de Drácula, essa associação é envolta por uma névoa espessa de equívocos, especulações e versões conflitantes da história. A conexão direta entre o castelo e o infame Vlad III, o impiedoso governante da Valáquia, conhecido pelos séculos como Vlad, o Empalador, ou, como os ecos do medo preferem sussurrar Vlad Tepes, é tão tênue quanto perturbadora. A verdade histórica se esconde sob camadas de silêncio e documentos perdidos. Nascido em 1431, na obscura cidade de Sigsoara, cercada por florestas que parecem murmurar seus próprios pecados, Vlad veio ao mundo em uma época em que a Europa sangrava em guerras religiosas, invasões bárbaras e pactos amaldiçoados. Filho de Vlad Drácula, nome herdado da Ordem do Dragão, uma irmandade secreta dedicada à proteção do cristianismo contra a ameaça crescente dos turcos otomanos, ele foi moldado desde a infância para a brutalidade e a sobrevivência. Sua alma, endurecida pela tortura e pela traição, cresceu sem misericórdia. Vlad não apenas puniu seus inimigos, ele os transformava em advertências vivas. Suas sentenças eram executadas com requintes de crueldade tão intensos que os registros da época oscilam entre a história e o pesadelo. Seu método preferido: empalar. Corpos atravessados por estacas afiadas, deixados agonizando por horas ou dias, expostos à vista de todos, como se o próprio inferno tivesse surgido à superfície da terra. Milhares de cadáveres apodreciam nas margens dos caminhos sob seu domínio, formando florestas de morte. Homens, mulheres e até crianças, nenhum foi poupado quando a ira de Vlad era despertada. Sua crueldade não conhecia limites, e seu nome passou a ser murmurado com pavor, até mesmo entre os cristãos que ele dizia proteger. Não importava se você era súdito, inimigo, espião ou apenas desafortunado. Sob o olhar de Vlad,
Todos eram potencialmente culpados. Assim, nasceu a verdadeira lenda. Não de um vampiro romântico sedento por amor e sangue, mas de um monarca de carne e osso, cujo gosto pela dor rivalizava com os demônios dos contos mais obscuros. Um homem que, com mãos manchadas e alma corrompida, plantou o terror no coração da Europa, e cujos feitos grotescos ecoam até hoje entre as pedras frias das fortalezas esquecidas. Apesar da convicção popular e da força do mito, a verdade histórica é mais fria, obscura e frustrante. Vlad, o Empalador, jamais residiu no castelo de Bran. Não há qualquer evidência concreta de que ele tenha reinado, conspirado ou cometido atrocidades dentro de suas muralhas. O que existe são fragmentos de registros dispersos e ambíguos, que sugerem que Vlad pode ter sido mantido ali como prisioneiro temporário, por um breve período, durante sua captura pelos húngaros em 1462. Um detalhe quase esquecido pela história, mas que, com o passar dos séculos, foi absorvido pela lenda e deformado pelo imaginário coletivo. A associação entre o castelo e o sombrio príncipe da Valáquia é, na essência, mais simbólica do que factual, mas isso não a torna menos poderosa. Pelo contrário. O castelo de Bran, com suas torres pontiagudas perfurando a neblina, suas passagens estreitas, janelas góticas e salões silenciosos, encarna visualmente tudo o que a mente humana projeta ao pensar em Drácula. Isolamento, trevas, mistério e morte iminente. É essa estética de pesadelo que seduziu o escritor irlandês Bram Stoker, embora ele nunca tenha pisado em solo romeno. Stoker escreveu seu icônico romance Drácula em 1897, amparado por mapas antigos, relatos incompletos de viajantes e gravuras que retratavam uma Transilvânia bruta, montanhosa e esquecida pelo tempo. Um cenário perfeito para o nascimento de um mal eterno. Especialistas acreditam que o autor baseou a ambientação do castelo de seu vampiro na aparência e estrutura do Bran, cuja imagem sombria se encaixava de forma quase profética com a visão de um trono do terror. Ao longo das décadas, a ficção e a realidade se entrelaçaram de tal maneira que hoje é impossível separá-las. O castelo passou a carregar, ainda que sem merecimento histórico direto, o peso do nome Drácula, e com ele, a herança maldita de sangue, superstição e morte. E como toda maldição que se espalha, a verdade já não importa. Bran não apenas parece o lar de um monstro, ele se tornou. Nos séculos que se desenrolaram como sombras sobre a história, o castelo de Bran mudou de mãos. Foi morada de nobres influentes, resistiu a guerras, intempéries e ao desgaste cruel do tempo. Salões foram restaurados, muros reforçados, janelas trocadas, mas algo mais antigo do que a pedra permaneceu intocado. Nenhuma reforma foi capaz de dissipar a aura densa, opressiva e profundamente inquietante que paira sobre cada cômodo, cada degrau e cada silêncio do castelo. Ali, entre paredes que parecem absorver os sussurros e segredos de séculos esquecidos, o inexplicável tornou-se rotina. Visitantes que entram com ceticismo saem em silêncio, com o olhar perdido e a pele arrepiada. Relatos se acumulam, vindos de turistas, historiadores, guardas noturnos e até moradores da região, todos descrevendo eventos que desafiam a lógica. Portas que se trancam sozinhas com um estalo seco, como se algo do outro lado estivesse decidindo quem pode entrar ou sair. Vozes abafadas ecoando pelos corredores, pronunciando palavras em línguas mortas, ou sussurrando nomes que ninguém revelou. Passos pesados ressoam nas madrugadas, vindos de andares vazios. Correntes arrastam-se nas profundezas do subsolo, onde câmaras esquecidas permanecem lacradas por razões que ninguém ousa questionar. Há quem afirme ter visto sombras que se movem por conta própria, cruzando portas e atravessando paredes, como ecos de um tempo onde o sofrimento era cotidiano. E o mais comum, e ao mesmo tempo mais perturbador, é a sensação persistente de que alguém está sempre ali, observando, vigiando, respirando próximo à nuca de quem ousa caminhar desacompanhado. Não importa quantos séculos se passem, o castelo parece carregar consigo um fragmento vivo do abismo. Uma energia silenciosa, mas implacável, que resiste à luz, à razão e até ao tempo.
É como se, sob a aparência de atração turística, o verdadeiro Bran estivesse apenas adormecido e sonhando com sangue. Nas entranhas frias do castelo de Bran, oculto por séculos sob camadas de pedra e silêncio, esconde-se um dos segredos mais enigmáticos e inquietantes já revelados em seu interior. Atrás de uma antiga lareira de pedra, coberta pela fuligem do tempo, foi descoberta, apenas no século XX, uma passagem secreta, construída com tamanha engenhosidade que escapou até mesmo aos olhos mais atentos. Trata-se de uma estreita escada em espiral, esculpida na própria estrutura do castelo, ligando diferentes níveis da fortaleza por caminhos que jamais constaram nos mapas oficiais. Embora arqueólogos especulem que esse túnel oculto tenha servido a propósitos estratégicos, como rotas de fuga, transporte sigiloso de mensageiros ou refúgio para nobres durante invasões, teóricos do oculto e estudiosos das práticas esotéricas apontam para uma função bem mais sinistra. Há registros obscuros, enterrados nas margens da historiografia tradicional, que sugerem que o local teria sido usado para rituais proibidos realizados nas sombras, longe dos olhos do mundo. Ritos de invocação, pactos silenciosos, encontros secretos entre seitas esquecidas e cerimônias voltadas não apenas ao paganismo, mas à adoração do sangue como elemento sagrado e de ligação entre mundos. Segundo estudiosos da tradição esotérica centro-europeia, a região onde o castelo se ergue foi, durante séculos, um epicentro silencioso de práticas ancestrais ligadas à necromancia, cultos lunares e bruxaria pré-cristã, herdadas de povos antigos que habitavam os Cárpatos muito antes do advento da cruz. Há registros de símbolos gravados em rochas próximas, inscrições em dialetos extintos e menções a rituais de oferenda de sangue humano e animal, realizados em noites específicas do calendário lunar, sempre nos pontos de transição entre estações, períodos em que, segundo as crenças, o véu entre os vivos e os mortos se tornava mais tênue. E assim, essa escada secreta, silenciosa, estreita, envolta em trevas espessas, não é apenas uma curiosidade arquitetônica. Para muitos, ela é o elo físico entre o mundo dos homens e as forças invisíveis que, até hoje, sussurram entre os muros do castelo. Com o passar das eras, à medida que a névoa entre a história e a lenda se adensava, a figura do vampiro imortal criada por Bram Stoker e o governante sanguinário conhecido como Vlad, o Empalador, tornaram-se indissociáveis na mente coletiva. A ficção alimentou a realidade, e a realidade, já repleta de dor, morte e perversidade, emprestou à ficção um toque de autenticidade sinistra. Assim, o Castelo de Bran foi consagrado não apenas como um monumento medieval, mas como um altar profano de fascínio, medo e adoração. Hoje, ele atrai não apenas turistas curiosos ou admiradores da literatura gótica, mas uma verdadeira procissão contemporânea de crentes nas sombras, caçadores de fenômenos paranormais, estudiosos do ocultismo, seguidores de tradições esotéricas e autodeclarados vampiros modernos, que enxergam ali um santuário energético. Ao longo do ano, e especialmente durante o mês de outubro, o castelo transforma-se em um teatro vivo de ritos noturnos e celebrações carregadas de simbolismo macabro. Sob o luar pálido das noites transilvânicas, os salões e jardins se enchem de figuras trajadas com vestes cerimoniais, entoando orações em latim arcaico e cânticos em idiomas esquecidos. Há relatos de banquetes temáticos onde o vinho é substituído por líquidos espessos de coloração vermelha, consumidos em taças ritualísticas ao som de música fúnebre. Encenações de pactos demoníacos, cerimônias de iniciação e casamentos simbólicos são realizados por grupos que reverenciam o arquétipo do vampiro não como monstro, mas como entidade de poder, renascimento e transcendência da carne. Em determinadas noites, há danças circulares ao redor do castelo, inspiradas em antigos ritos funerários pagãos, onde os participantes se entregam a estados alterados de consciência, em busca de visões, contatos espirituais e, segundo afirmam, comunhão com as forças que ainda habitam o lugar. A fronteira entre o espetáculo e o sobrenatural torna-se indistinta,
E embora muitos tratem tudo como uma encenação turística ou uma performance estética, há sempre os que juram que, em meio às celebrações, algo desperta. Algo que observa, escuta e talvez escolha. Nos tempos mais recentes, após séculos de disputas e transformações, o castelo de Bran retornou às mãos dos descendentes da princesa Ileana, herdeira da família real romena, que por força de lei recuperaram a posse dessa fortaleza ancestral. Sob sua tutela, o castelo foi cuidadosamente restaurado e convertido em um museu histórico e cultural, aberto à curiosidade e fascínio do público que busca conhecer suas paredes carregadas de histórias. Porém, mesmo com a circulação constante de visitantes e o brilho das luzes modernas que iluminam seus salões, o castelo de Bran mantém uma respiração pesada, quase palpável, que transcende o simples turismo. Quem ousa aventurar-se pelos seus corredores silenciosos, não tarda a perceber que ali o tempo parece suspenso, como se o relógio tivesse sido congelado em uma dimensão onde a realidade se dissolve em um limiar torturado entre o mundo dos vivos e o dos pesadelos. Há quartos que os guias, mesmo os mais experientes, relutam em abrir durante as horas escuras da noite. Espaços onde o ar pesa e o silêncio se torna quase um grito surdo. Pinturas antigas cujas figuras parecem ganhar vida própria, seguem com olhares frios e penetrantes cada passo dos visitantes, como se guardassem segredos ancestrais e silenciosos testemunhos das atrocidades e tragédias ali vividas. Esse clima opressor e inquietante é uma sombra persistente que as modernas iluminações não conseguem dissipar. Um véu invisível de presenças que sussurram e espreitam nas paredes, como se por trás do museu, sob as pedras e os tijolos, ainda habitasse uma alma inquieta, condenada a vagar eternamente, lembrando a todos que o passado sombrio do castelo nunca deixou de existir. Para alguns estudiosos do paranormal, o castelo de Bran não é apenas um monumento histórico ou um cenário gótico perfeito. Ele é, antes de tudo, um ser vivo, pulsante de uma energia antiga e obscura que transcende o tempo. Essas forças invisíveis, segundo relatos e investigações feitas ao longo das décadas, seriam compostas por entidades etéreas que se alimentam do medo e da angústia dos vivos que se atrevem a cruzar seus portões. Essa presença sombria, para além das explicações racionais, parece nutrir-se da atmosfera carregada que o castelo acumulou ao longo de séculos de tormentos e horrores. Os rituais medievais que ali foram praticados, as batalhas sangrentas, as torturas, o eco das vozes de prisioneiros desesperados e a aura macabra ligada à figura de Vlad, o Empalador, deixaram marcas invisíveis, cicatrizes que o tempo jamais conseguiu apagar. Não apenas a história, mas o próprio imaginário coletivo, moldado por contos, filmes, lendas e o fascínio universal pelo sobrenatural, reforça essa sensação de que o castelo é uma entidade autônoma, que respira através de seus corredores escuros, sussurra segredos proibidos nas noites silenciosas e lança sombras que parecem dançar à luz da lua. No silêncio opressor que envolve o castelo, os visitantes mais sensíveis relatam sensações de presenças inquietas, arrepios inexplicáveis, suspiros no vazio e olhares que parecem perfurar a alma, como se o próprio local estivesse observando e esperando, alimentando-se desse terror primitivo e ancestral. Assim, o castelo de Bran não é apenas pedra e história. É uma criatura obscura, um relicário de medos humanos, uma prisão de sombras que jamais foi completamente abandonada pelo além. O castelo de Drácula não é apenas um ponto turístico. Ele é um monumento vivo à crueldade da história humana, à fascinação eterna pelo mal e ao medo ancestral do que se esconde nas trevas. E se você tiver coragem de visitá-lo, esteja preparado para mais do que apenas uma viagem. Porque ali, entre pedras antigas e lendas sangrentas, o passado não está morto. Ele espera, observa e talvez morda. E assim o castelo de Bran segue sendo mais do que um simples marco histórico. Ele é um relicário vivo de lendas, mistérios e energias sombrias que desafiam o entendimento humano.
Entre suas pedras ancestrais, o passado e o sobrenatural se entrelaçam em uma dança macabra, deixando claro que nem toda a história termina quando as luzes se apagam. Você que chegou até aqui, desvende com a gente outros segredos obscuros e relatos arrepiantes. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos e misteriosos. Inscreva-se no canal NewsWeb Doc e ative o sininho para não perder nenhuma investigação, história real ou assombração que revela os lados mais obscuros do mundo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também amam um bom mistério e fiquem atentos às próximas publicações. Porque o medo tem voz. E nós estamos aqui para contar cada sussurro. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem tudo que está oculto quer ser encontrado.